Existem duas menções, na verdade, tem 3 menções na Bíblia que falam sobre ela. Ou melhor, todos os evangelhos falam sobre ela, mas só que em 2 situações diferentes, né? Em Lucas 7 é uma abordagem, e Marcos 26, Marcos 14, Mateus 26 e João 12 é outra abordagem. De Lucas 7, ela não fala o nome dela, só fala da mulher pecadora. Em Mateus, em Marcos e João fala de Maria. Então, alguns interpretam como se fosse a mesma mulher, e outros interpretam como se fossem 2 mulheres diferentes. Tá? Mas eu queria me atinar em cima deste hino que cantamos, C98. Ele está ligado mais a Lucas 7. Lucas 7. Exatamente, vamos ver aqui Lucas 7, versículo 36. Eu louvo o Senhor pela maneira como Ele conduz a própria reunião da igreja, né? O Senhor nos conduziu para entrar na linha do amor. Primeiramente, o amor do Senhor. No hino que nós cantamos, 79, falou que quão profundo e abrangente o amor do Senhor. O amor representado nessa mesa que nós partimos hoje. Quando nós, todo domingo, a gente vem e parte o pão, nós temos que vir com o coração totalmente esvaziado, totalmente entregue e agradecido ao Senhor, porque nós vamos participar de uma mesa em que o Senhor convida quem? Convida os que eram seus inimigos, os que estavam mortos em delitos e pecados. Nós não merecemos essa mesa. Quem de nós merece essa mesa? Na verdade, quem de nós merece estar aqui? Porque nós éramos inimigos do Senhor. Só que nós entendemos que o fato de sermos inimigos dele não foi por nossa escolha, mas foi devido a uma natureza pecaminosa que foi injetada na humanidade por meio da queda do homem. Então nós herdamos esta maldição do pecado, de estarmos longe de Deus, porque não fomos criados para estarmos longe de Deus. Você nos criou em Gênesis, lá em Gênesis 1, 26 a 28, claramente que fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados para servi-lo. Fomos criados para ser povo dele. Fomos criados para andar com ele. Fomos criados para viver com ele. E o ambiente que ele nos criou para viver com ele, lá em Gênesis 2, é o jardim do Éden. É um lugar aprazível, um lugar cheio de desfrute, um lugar cheio da sua presença, porque ele criou, colocou o homem lá dentro e visitava o jardim. Esse era normal, ele queria encontrar-se com o homem ali e dando tarefas para o homem, cuidar, cultivar, né? E guardar aquele jardim. Então o Senhor sempre quis a nossa presença. Nós conhecemos muito bem, muitos de nós já ouvimos essa mensagem, que a primeira pergunta que nós temos na Bíblia é quando Deus perguntou para o homem: onde estás? Não é? Onde estás? Muitos de nós sempre dizemos, nós precisamos da presença do Senhor. Quem não precisa da presença do Senhor aqui? Todos precisam, certo? Mas nós temos que estar cientes que o Senhor quer a nossa presença também. O Senhor, Ele quer a nossa presença, que Ele deu-se por completo. Ele morreu na cruz por completo, dando a sua vida, para nos resgatar de volta, para dizer, agora eu posso tê-lo para sempre comigo. Mas Ele também fala, e vocês também me terão para sempre com vocês. Não é? Foi isso que Ele falou em Mateus 28. E estarei para sempre convosco até a consumação do século. O Senhor sempre quis estar presente na nossa vida. E Ele sempre quis que nós estivéssemos presentes na vida dele. O fato de nós termos pecado, o fato de nós termos sido pecadores, nos fez afastar dele. E isso o incomodou a tal ponto
dele falar, eu vou buscar esse homem que eu criei, não é? Eu vou viver como ele viveu. Eu vou entender os seus problemas. Então, minhas irmãs, meus irmãos, quero reforçar isso aí. Nós temos que deixar de ouvir o diabo, que vem na nossa cabeça e fala, Deus não te compreende, não. Deus não te entende, não. Quando vem esse tipo de sentimento, nós temos que rejeitar. O Senhor nos compreende. Amém. O Senhor nos entende. O Senhor conhece a nossa situação. E Ele veio para nos resgatar. Amém. Ele pagou o alto preço para nos resgatar. Essa palavra que eu falei, que o irmão Miguel compartilhou, ele fala assim, da mesma maneira como Ele pagou o alto preço por nós, hoje, Ele quer que nós também paguemos o preço em segui-lo. Seguir o Senhor é tomando a cruz e negando a nós mesmos. Por que a gente faz isso? Porque a gente reconhece quem nós somos. Como no hino cantou, quem nós somos? Uma mulher pecadora, indigna de um jeito. Se eu reconhecer que eu sou uma pessoa pecadora, indigna de seguir o Senhor, eu me agarrarei mais ao Senhor, sabendo que eu só posso segui-lo, porque Ele me capacitou a segui-lo. Amém? Por mim mesmo não posso segui-lo. Quem nos capacitou a segui-lo? Ele, porque colocou em nós a sua vida. Ó Senhor Jesus. Então, nós temos que ver que esse amor do Senhor que nos cativa, Ele vem nos cativar, e quando a gente vê esse amor do Senhor, a gente vê essa entrega do Senhor, precisa cativar o nosso coração. É o que o hino que falou, né? Cativaste o meu coração. Até que ponto o Senhor cativou o nosso coração? Né? Nós estamos falando sobre a questão da porcentagem do amor. A porcentagem do amor, ela é proporcional a quanto nós reconhecemos que o Senhor cativou o nosso coração. Por isso que hoje muitas pessoas dizem que amam o Senhor, e nós mesmos, porque nós o amamos, sim, não podemos dizer que não o amamos. Se formos olhar em valores relativos, nós o amamos. Mas se for olhar em valor absoluto, nós não o amamos. Porque absolutamente nós não o amamos 100%. Mas esse amor, graças ao Senhor, é um amor crescente. E nós queremos que esse amor seja absoluto. Agora, para que esse amor seja absoluto, seja entrega total, eu tenho que ver algo. Se eu não tiver uma clara convicção e visão de quem Jesus é para mim, eu não vou me entregar para Ele como devo. Não porque eu não quero, mas porque eu o considero relativo ao quanto eu o amo. A quanto eu o conheço. Se o marido ou a esposa começam a se... Quantas vezes, né? Em algumas situações, né? Quando por exemplo, eu viajei com a minha família e tudo, eu recebi, né, da parte da Ana Lúcia, da Débora, puxa, pai, muito obrigado, querido, muito obrigado. Eu não sei como é que você tem tanta força para poder pagar esse preço, dirigir tanto tempo, não sei o que, tal. Isso é um reconhecimento, não é? Que de fato a gente faz isso por amor a quem a gente ama, não é? E a pessoa, então, que é amada, reconhece também, puxa vida, né? Então, aí o que nós temos em contrapartida? Nós queremos retribuir. A retribuição ao amor do Senhor é impossível, porque nós não podemos retribuir o amor do Senhor por nós. Mas a nossa entrega a Ele é uma retribuição. O quanto que o Senhor nos ama, o quanto que nós percebemos que o Senhor nos ama, é o quanto que nós nos entregamos para Ele. Certo? Então aqui, no caso dessa mulher aqui, a gente pode ler agora Lucas 7, versículo 36. A gente vai ver aqui duas situações antagônicas e paralelas. E vamos ver aqui, o versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Tá? Então eu pergunto, vamos olhar de maneira prática na nossa vida. Quando alguém nos convida para comer, o que você demonstra,
O que você reconhece da pessoa que te convidou? Hã? Gratidão ou um reconhecimento, certo? Puxa, se me convidou para comer, porque ele tem nele gentileza, um sentimento, poxa, eu respeito, eu aprecio essa pessoa, não é? Então, querendo ou não, vamos colocar, é um certo tipo de amor, certo? Jantar com ele, imagina, geralmente quando você vai convidar alguém para jantar, porque você prepara as coisas, não é qualquer jantar. E aí, interessante, né, que não entendo muito bem como são as casas lá, talvez não tinham porta, não sei. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ela entrou na casa. Imagina, a casa do fariseu. Mas a mulher chega, ele não estava no jardim. Estava na casa do fariseu, estava numa propriedade privada. E entra uma mulher pecadora. O fariseu conhecia essa mulher, porque depois ele fala dela. Pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu. Ele quem? Jesus. Na casa do fariseu. Levou um vaso de alabastro com unguento. Quem não sabe, o alabastro, ele é uma pedra preciosa. Ele já tem o seu valor. Mas o unguento que tinha dentro, de acordo com o que outros evangelhos falam, se for a mesma mulher, esse unguento custava no mínimo 300 denários, que é praticamente o salário de um ano inteiro. Pega o seu salário, ponhamos aí, consideramos 4 mil francos, multiplica por 12, 48 mil francos, certo? Um perfume de 48 mil francos. Seria o quê? Não sei qual marca seria um perfume de 48 mil francos. E não era um perfume de 1 litro, era um vaso de alabastro, era um negocinho pequeno, certo? Então, ela quebra esse vaso de alabastro, mostrando que o vaso em si, ele já tinha valor, ela quebra o seu valor, correto? Ela abre mão do seu valor e derrama o que tem mais de precioso para ela. Agora, com o que ela comprou esse vaso? O que ela era? Uma pecadora. Provavelmente, ela comprou esse alabastro, ou esse unguento, ou alguém deu para ela, porque ela era uma prostituta, uma pecadora, certo? Ou seja, era um preço de pecado, teoricamente. Não é? Foi da vida dela, mas ela considerava que aquilo era o mais precioso. Quando ela quebra esse vaso de alabastro e derrama aos pés do Senhor, aqui diz, né? E estando por detrás, versículo 38, aos seus pés, chorando, pronto. Estando por detrás, significa, não sou digno de estar na frente dele, porque eu conheço minha condição. Aos seus pés, significa, eu vou me humilhar, né? Eu não tenho condições de olhar no seu rosto, no seu olho, porque eu conheço minha condição. Chorando, significa, a luz de Deus chegou nela. Como? Não sei. Mas com certeza, não foi ao acaso. Porque sabendo quem era Jesus, ela foi atrás. Significa que ela talvez tivesse visto já, tivesse já ouvido várias vezes o Senhor falar, visto muitas vezes o Senhor curar, e aquilo foi tocando o coração dela. Aquilo foi sensibilizando o coração dela. Concorda? Entende o que eu quero dizer? Vamos trazer para a nossa vida agora. Talvez não na sua vida, mas na vida de outros. Deus tem feito coisas. E você olha e fala assim, puxa, como Deus é amoroso. Puxa, como o Senhor é. E aí, por causa do que ela viu, do que ela ouviu, ela se aproximou do Senhor. E isso me trouxe muita luz. Que quando a gente ouve o testemunho dos irmãos, às vezes a gente ouve, não, aquilo é para ele, ou para ela. Não, o Senhor quer fazer com que aquele testemunho, aquilo que você ouviu e você viu, também te toque para te falar, Senhor, assim como tu manifestaste para estes,
eu quero que tu te manifeste para mim. Por isso eu vou me achegar a ti. Ela tomou uma atitude. Falou assim, sabendo onde ele estava, ela foi atrás. Tem casos aqui na Bíblia em que Jesus que vai à pessoa. Não foi caso? Em que Jesus estava passando pelo caminho, vê lá um cego que clama para ele, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para e vai até ele. Não é? Outro caso que Jesus sai de uma cidade, cruza o lago, vai até Genezaré, a terra dos Gadarenos, para expulsar um endemoniado. Os Gadarenos que estavam lá, quando viram que aquela pessoa endemoniada foi foi liberta, que perderam os seus porcos, porque os demônios entraram na manada e a manada se precipitou, em vez de ficar alegre que ali uma pessoa que os importunava todo dia, pelo fato de ser endemoniado, né? Agora não tem mais, não, olharam o lucro deles. Era melhor ter um endemoniado e eu ter lucro, do que eu perder tudo e não ter mais esse endemoniado perto de mim. Isso aí também é outra lição a aprender. Muitas vezes nós queremos permanecer em algo que nos dá benefício, mas sabendo que aquilo lá não tem nada a ver de Deus. Compreenderam? Então, daí o que acontece? Jesus sai para buscar esse endemoniado e cura. Mas aqui nesse caso, é a mulher que foi procurar o Senhor. Porque foi tocada pelo Senhor. Então, às vezes o Senhor que nos busca. Mas às vezes é necessário que nós paguemos o preço para ir ao Senhor. Agora, ela não foi forçada. Ela foi com o objetivo. Eu quero ser perdoada. Eu quero ser curada. Eu conheço quem esse homem é. Eu não sei, ela era pecadora, né? E se for a mesma, provavelmente era endemoniada também. Às vezes exatamente o pecado é devido ao fato de espíritos malignos estarem atuando, com certeza. Entende? Então o fato de estar endemoniada levava ela a ser pecadora também, né? E aí ela diz, chegando, chorando, regava-os com suas lágrimas. Olha, é muita lágrima, hein? Eu não sei quantas vezes eu molhei um lenço inteiro com lágrimas. Eu posso dizer que molhei parcialmente um lenço com lágrimas. Mas eu não sei quanto de lágrimas são necessárias para regar os pés de Jesus. E os enxugava com seus próprios cabelos. Então ela era, né? Muito, muito cabelo. O cabelo representa a glória do homem. Por isso que, desculpe, todos gastam muito tempo para pentear o seu cabelo. Especialmente as mulheres. Todas. Ninguém vem despenteado. Por que muitas mulheres gostam de pintar o cabelo? Por quê? Porque é a glória. Eu mudo, mesmo um corte diferente. Você que tem um corte diferente, porque você quer se apresentar mais bonita. Querendo não, é a glória. Não estou aqui acusando, tá? Nem condenando isso não. Mas é o que a Bíblia diz. Tanto é que em Timóteo diz claramente assim, que as mulheres não se vistam com o quê? Com cabeleira frisada e tal. Se dava atenção ao cabelo na época. Tá? O cabelo é a glória do homem. Mesmo hoje, né, quando a gente corta o cabelo e tudo, lógico, a gente não quer ficar como um animal, tudo, né? Embora hoje eu falo para a Ana Luz que às vezes olho na televisão, né, os jovens hoje, como falo, próprios repórter, né, tudo com aquele cabelo meio assim, parece que não penteou, né, bagunçado, mas querendo ou não, aquilo é a glória dele. Esse cabelo bagunçado, eu me faço diferente diante de todo mundo, e só eu tenho ele no meio de todo mundo. É a sua glória. Você vê até que ponto a vaidade do homem é. Correto? Tá? Então, ela aqui enxuga os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos. O que significa? Eu entrego a minha glória. Eu não quero nada para mim.
Sabe, irmãs, quando a gente se rende ao Senhor, nesse momento, ela se joga aos pés do Senhor, começa a chorar, vem por detrás, enxuga seus pés, os pés do Senhor com os próprios cabelos, beija-lhe os pés e ungia com unguento, ou seja, deu tudo que ela tinha de melhor, ela se entrega. Nesse momento significa, eu não quero nada para mim. Eu não quero nenhum benefício para mim. Eu me vou ao Senhor, porque eu o amo. Eu quero me entregar totalmente. Não quero nada em troca. Eu não quero nada em troca. E olha, irmãos, que maravilha. O fariseu podia ter expulso essa mulher. Jesus podia ter falado assim, o que é isso, mulher? Para com isso. Dentro de uma regra religiosa. Mas como o Senhor conhecia o coração, ele veio, deixou a mulher fazer isso. Eu não sei se eu deixaria alguém, eu estou sentado aqui, de repente vem uma irmã aqui e querer lavar meus pés. Ou chega alguma irmã querer lavar seus pés. Mas não, por favor, faça isso não, né? Tá, né? Você vai rejeitar. Mas porque o Senhor conheceu o coração daquela mulher e saberia que isso seria uma história que iria por toda a eternidade, que seria uma história a ser deixada para nós hoje, podemos ler e também aplicar na nossa vida espiritual. O Senhor permitiu que isso acontecesse, porque de fato é a nossa condição. Quando a gente reconhece que a gente nada tem, a gente nada pode, acabaram todas as nossas capacidades, todo o nosso esforço, toda a nossa probabilidade de ter alguma libertação, a gente vai até o Senhor. E a gente se entrega ao Senhor sem reservas. Irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor, porque quando a palavra chega até nós, ela precisa provocar em nós uma mudança. Concorda ou não? Uhum. Até quanto que o Senhor vai nos falar aqui? Por isso que o 39 diz, ao ver isto, olha só a atitude de um religioso. O fariseu que o convidara, o seu anfitrião, disse consigo mesmo, sem falar a palavra, hein? Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ele conhecia essa mulher. Se esse homem fosse profeta, essa mulher é pecadora. Aí nesse momento a gente também recebe luz. Quem chega-se ao Senhor, não cabe a nós fazer julgamento nenhum. Porque quem se chega ao Senhor, quem toca é o Senhor. Aí o versículo 40, Jesus, como lê, né? Ele é Deus, disse-lhe ao fariseu e disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Aí vem a história, né? Ele usa a parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. 500 denários é um salário de quase 1 ano e meio. Tá? E o outro 50. 50 denários praticamente é o salário de 2 meses. 1 mês e meio, mais ou menos. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Tá certo? Ao que devia 50, é o que devia 500. 10 vezes mais. Não tendo nenhum, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Qual deles o amará mais? Qual dos 2 devedores amará mais o credor que perdoou? O que devia 500? O que devia 50? Marilza. Quem amaria mais o credor? O que foi perdoado em 500 ou o que foi perdoado em 50? Claro, né? Por quê? Porque devia mais. Então Jesus respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou de 500. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa. Olha só, irmão, isso aqui é luz para nós. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas
e os enxugou com seus cabelos. 45. Não me deste ósculo. Ósculo significa beijo. Não me beijaste. Entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Daí talvez a gente vai dizer assim, então quer dizer que se eu estou amando pouco o Senhor, eu tenho menos pecados. Não. É que nós percebemos que temos menos pecados. Mas os olhos de Deus são pecadores do mesmo jeito. Quando a gente percebe a nossa condição, uma vez que somos pecadores ou pecadoras, não importa o quanto de pecado, nós somos pecadores. Agora, a gente toma uma atitude dessa mulher à medida que a percepção chega a nós. E a percepção só chega quando há luz. E quem traz luz? É a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, não há como a gente ser iluminado durante a semana se a gente não ler a Bíblia. Não há como nós sermos iluminados para amarmos mais o Senhor se a gente não gasta tempo de verdadeira oração diante do Senhor. Não há como de nós amarmos mais o Senhor durante a semana se nós não invocamos mais o Senhor. Não há como nós amarmos mais o Senhor se nós não confessarmos nossos pecados. Sabe por quê? Porque tudo isso são barreiras que têm que ser tiradas para que a luz de Deus chegue até nós. Amém? Quanto mais luz chega, mais exposição nós temos. E quanto mais somos expostos, mais nós amaremos ao Senhor. Versículo 48. Então disse a mulher, perdoado são os teus pecados. Louvado seja o Senhor. Ela alcançou o que ela queria. E o que fez essa mulher? Perdoada, passou a ser seguidora do Senhor. Ela já estava o seguindo, mas de longe. A condição dela, sem tomar essa atitude, não permitiria que ela se aproximasse do Senhor para sempre. Mas o fato dela ter se aproximado fez com que ela fosse agora uma seguidora fiel do Senhor, que correu após o Senhor. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A tua fé te salvou. Isso deve ser aplicado, irmãos e irmãs, diariamente na nossa vida. Na volta do Senhor, a volta do Senhor que está próxima, uma das coisas que Satanás vai atacar fortemente, que nós já falamos aqui, é o nosso amor por ele. Por isso que Jesus disse em Mateus 24, versículo 14, versículo 12, na verdade. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Eu tenho certeza, meus irmãos e irmãs, que se o Senhor nos traz essa palavra hoje, exatamente um antídoto para que os efeitos da iniquidade, da injustiça neste mundo, e saibam que nosso trabalho, nosso mundo que vivemos hoje, o que contatamos diariamente, quando a gente entra no ônibus, entra no trem, vai para o trabalho, passa por onde for, nosso trabalho secular, tudo é um ambiente iníquo. Vocês concordam ou não? Ou é um ambiente santo? Não, é um ambiente iníquo. Se for um ambiente iníquo, eu tenho que tomar antídoto. Se é um lugar que contamina, eu tenho que tomar antídoto. Quantos de nós já fomos vacinados contra a gripe aqui? Alguém já foi? Esse ano não. Tá. Mas quem vacina contra a gripe? Quem já foi vacinado contra a febre amarela, que é obrigatório? Todos nós. Se você não tivesse vacinado, não poderia viajar. Correto ou não? Nós somos obrigados. Então, nós estamos imunes à febre amarela. Correto? Então, nós temos também que nos vacinar diariamente
Com o quê? Com a palavra de Deus. Temos que nos vacinar contra a iniquidade. Que chega para quê? Qual é o efeito da iniquidade? O que é iniquidade? A injustiça, o pecado que reina neste mundo. A nossa volta quer fazer? Esfriar nosso amor para com o Senhor. Correto? Fazer com que nosso amor se divida. Sem perceber, passamos a amar mais o nosso trabalho. Passamos a amar mais a nossa família. Puxa, irmão, mas não é para amar a família? É, mas se a nossa família, ela sobrepassa o amor ao Senhor, Jesus mesmo disse, aquele que ama seu pai, sua mãe, mais que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Isso está inclusive na palavra que o irmão Miguel compartilhou. Eu recomendo que vocês ouçam. É duro, é o Senhor Jesus que disse. Nós somos seguidores do Senhor, sim ou não? Queremos ser seguidores do Senhor. Ela passou a ser seguidora do Senhor, mas ela reconheceu a sua condição. Então, que o Senhor nos dê graça, que nós tomemos nosso antídoto todos os dias, que a palavra chegue até nós com força, com luz. Quando a palavra nos ilumina, aleluia, ela nos liberta. Amém. Nos liberta e o nosso amor pode fazer com que o amor de outros se esfrie. Mas vamos orar também para que não aconteça. Eu oro, irmãos e irmãs, para que o amor nosso aqui não se esfrie. Você tem que orar por mim também, para que meu amor não se esfrie. Temos que orar uns pelos outros, para que nosso amor não se esfrie. Por isso que, graças ao Senhor, pelo menos, podemos estar aqui uma vez por semana. Temos também a palavra, temos as porções que recebemos todos os dias, temos as mensagens que nós ouvimos, temos a Bíblia que nós lemos, temos os cânticos que nós cantamos. Estava lendo um livro essa semana, e esse livro estava lendo sobre oração, e aí me levou a cantar um hino. E quando eu cantei um hino, me derramei em lágrimas. Aí chegou na luz, né? Aí cantamos juntos, tá? Aquilo me levou a quebrantar me quebrantar diante do Senhor. Significa, aleluia, a palavra fez efeito. Naquele momento, houve uma mudança em mim. Eu quero, diante do Senhor, derramar mais lágrimas, para ver a minha condição e declarar meu amor para o Senhor. Eu quero que o meu amor seja mais intensificado. Quem quer que o amor seja intensificado? Quem quer lutar contra a iniquidade? Entende? Então nós temos que nos vestir, tomar nosso antídoto, nos vestir da armadura de Deus. Louvado seja o Senhor. Então a experiência dessa mulher é muito forte. Existe o fariseu que falou, né? Se conhecesse, isso é a atitude do religioso. Isso mostra claramente, não sejamos religiosos. Se alguém chega diante do Senhor, vamos aprender a ouvir e com simplicidade, porque ali pode estar havendo um derramar. Mas às vezes na nossa religiosidade nós julgamos. Entende o que quer dizer? Uma irmã, que eu soube de uma história de uma irmã que decidiu vender sua casa e ofertar parte para o Senhor e tal. Vários irmãos ficaram chocados com isso. Certo? Mas eu não. Eu falei assim, quem sou eu para julgar? Se diante do Senhor ela tomou essa atitude de querer vender um bem dela, ficar com uma parte, ofertar outra parte para o Senhor, e aí viver de uma maneira mais simples, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer, não, mas isso aí não... Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para ser esse fariseu que fala assim, se soubesse, puxa, está desperdiçando. Porque os outros falaram, né? Judas falou, né? 200 denários, 300 denários, isso aqui podia alimentar quantos pobres? Olha a boa ação, não é? Então, eu digo uma coisa para nós, irmãos, vamos aprender a não emitir julgamento sobre nenhuma situação. Vamos aprender a compreender que muitas vezes uma situação é o momento que Deus está querendo tratar com alguém, trabalhar com alguém, ou até mesmo seja o derramar de alguém. Amém? Amém. Isso aqui é uma lição a aprender. Lá em Mateus 26 fala Mateus 26, 9.
8. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Mateus 26 fala os discípulos, e outro evangelho fala Judas, tá? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Aí, novamente, vem a lógica da religião humana, né? Era muito melhor dar aos pobres. Você é um homem só, dar aos pobres, posso alimentar vários. Mas aqui, ninguém é comparável ao Senhor. Ninguém é comparável ao Senhor. O Senhor merece tudo e muito mais. Amém? Aí o versículo 10 diz assim: mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Por que molestais esta mulher? Duas palavras: não é do teu assunto. Ela fez para comigo a boa ação. Daí fala assim: ela praticou a boa ação para comigo. E os discípulos, que ação praticaram? Nada. Fizeram nada. Nenhum deles quebrou nada. Nenhum deles deu nada. Então, com essa lição da mulher, dessa experiência, eu tomo para mim: eu quero beijar mais meu Senhor. Eu quero dar tudo que eu tenho para o Senhor. Eu quero me humilhar aos seus pés. Eu quero derramar lágrimas para poder molhar seus pés. Eu quero enxugar com minha glória. Eu não quero nada para mim. Não é? Não quero nada para mim. Eu quero apenas amar o meu Senhor ao máximo. E viver para Ele. Cuidar daqueles que o Senhor entregou para cuidar. Cuidar uns dos outros. Amar uns aos outros. Não é? E lógico, quando diz amar o Senhor, sem dúvida é também amar os irmãos. Amém? Essa é algo conjunto. Não há como eu amar o Senhor e não amar os irmãos. Por isso que 1 João complementa: aquele que diz amar o Senhor e não amar os irmãos é mentiroso. Então, amar o Senhor é amar aos irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Que o Senhor tenha trazido luz para todos nós nesta manhã. Amém? Amém. Amém.